Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Que a bondade de Deus se manifeste em nossa vida. Ao Senhor toda a honra e toda a glória. Bendizemos a Santíssima Trindade, porque por Ele e para Ele são todas as coisas. Maravilhoso é quando nós chegamos ao final do dia. Bendito é quando nós temos a convicção que temos feito aquilo que temos ensinado, temos praticado com esforço, aquilo que temos aprendido pelo Espírito Santo. Maravilhoso quando nós temos a consciência limpa de que temos dado o melhor para o Senhor. O melhor do nosso tempo, o melhor do que temos, o melhor do que somos, o melhor dos nossos sonhos, o melhor dos nossos anseios, o melhor dos nossos desejos. É muito bom quando nós podemos entregar ao Senhor, neste momento, a nossa vida e dizer: Espírito Santo, fale conosco. Espírito Santo, manifeste sobre nós a palavra inefável do Senhor. Essa palavra imutável, essa palavra que jamais passará. Passarás o céu e a terra, mas a palavra do Senhor permanecerá para todo sempre. Vai escrever o apóstolo Mateus no capítulo 5 e o apóstolo João em Apocalipse, capítulo de número 20. Uma palavra que ninguém possa roubar da nossa vida. Por isso quero, com a graça do Senhor, ministrar com toda a sabedoria. Então, meus amados irmãos, se você crê no ato profético da profecia, se você crê no ato profético de 2 Crônicas 20:20, se você crê no ato profético da Bíblia, você pode ter uma vida extremamente abençoada, de uma forma surreal. Eu tenho visto isso. É só fazer as coisas certas. Ouça esse evangelho, coloque em prática, luta para viver a verdade, desapega das coisas materiais, embora você possa lutar para adquiri-las, para honrar o Senhor, para disponibilizar para Deus. Desapega das pessoas que te levam ao pecado. Desapega de pessoas que te induzem à sedução sexual, imoral. Pessoas que te induzem à mentira. Pessoas que te induzem à fofoca. Pessoas do seu relacionamento que induzem a você a ser infiel a Deus. Sai de tudo isso, se esforça e você vai ver Deus abençoando a sua vida tremendamente, Deus honrando a sua vida poderosamente. Crê nisso e você poderá dar o seu testemunho das grandezas de Deus na sua vida. Amém? Vamos ler então Apocalipse capítulo de número 5, que é hoje o texto escatológico que vamos estudar. Uma mensagem linda, profética, maravilhosa para a sua vida, que diz assim: olha, vi na mão direita daquele que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Então havia alguém sentado no trono e na sua mão direita estava um livro escrito por dentro e escrito por fora. Vi também um anjo forte, bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro
e de lhe romper e quebrar os selos. E ninguém nos céus, nem na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro senão olhar para ele. Ninguém foi achado. Quando o anjo brada, naquela visão de João, ninguém foi digno de abrir. Só podia, meu Deus, chorar. Porque o livro era tão santo, que presta atenção no texto, não havia ninguém debaixo da terra, nem na terra, nem debaixo da terra, ninguém que podia abrir o livro, nem olhar para ele, nem olhar. Por isso que sempre eu digo, né, o mundo tecnológico fez com que as pessoas abandonassem a Bíblia e agora andassem com o celular. A Bíblia está no aplicativo do celular. Eu não tenho nada contra isso, até bom, em momentos em que você precisa de uma palavra e você está no meio da rua, está no meio do seu trabalho. Mas eu, na minha casa, eu tenho mais de 100 Bíblias e queria ter mais uma 100. Talvez é por isso que, com muita modéstia ou falsa modéstia, eu tenho muito conhecimento. Porque eu tenho Bíblia desde o latim ao grego, ao aramaico, ao hebraico, antigo, novo. Talvez seja por isso. Não é o Dr. Google que me ajuda, é a palavra de Deus. Então você vê que o livro não estava tremendo, né? Presta atenção no que eu vou lhe dizer, irmão. Fica ligado. Por que no céu, lugar de soberana sabedoria, lugar de glória, por que no céu não foi ligado um computador com quantos tera fosse? Por que não foi visto na mão do Senhor um tablet? Por que não foi visto um iPhone Pro Max? Não, um livro. Nunca esqueça isso. Porque eu tenho visto hoje pastores estão pregando com um tablet no altar. Porque é modernidade. É mais fácil. Um dia todos terão que se explicarem a Deus. Pastor, mas qual a diferença? Bom, eu não vou ter tempo para falar isso agora, porque eu não vou perder meu tempo com gente à toa. Mas a Bíblia, Deus não é burro, nem antiquado. Primeiro, ele poderia ter vindo na geração tecnológica. Vindo junto com Steve Jobs, Jesus. Ele não veio. Depois, quando tudo passar, a tecnologia no seu alto avanço, nos céus, não tem Vivo, nem Oi, nem Claro, nem TIM, nem AT&T, nenhuma empresa tecnológica. É o livro. Obrigado, Jesus. Oh, meu Deus. Tão sagrado esse livro, verso 3, que ninguém podia olhar para ele. Hoje as pessoas esquecem a Bíblia no carro, esquecem a Bíblia no trabalho, esquecem a Bíblia no banco da igreja de pedra. Perde a Bíblia. Esquece. Estão nem aí. Você pede crente de 30 anos, eu já fiz esse teste, para abrir no livro de Sofonias, ele tem que ir no índice, porque ele não sabe onde é. Abre o livro de Naum. Meu Deus, é uma dor de cabeça que vai levar meia hora para abrir no livro de Naum. Não tem ideia. Porque já acostumou. Porque no celular ele vai lá e clica. Aí parece. Mas sem celular, ele é refém na mão do capeta. Por isso que eu sempre ensinei a minha filha, e ela, graças a Deus, é inteligentíssima. Aonde ela vai? Ela vem aqui para minha casa, ela viaja comigo. Por onde ela vai? A Bíblia dela está com ela e o manto de oração. Porque a gente começa a ser crente, ensinar e mostrar a mão de Deus dentro da nossa casa. E ela tem o melhor Max do iPhone. Mas ela sabe que nunca vai substituir a Bíblia de papel que ela tem. O celular dela, no trabalho, onde ela estiver, não dá tempo de buscar a Bíblia, então ali ela pode ter Bíblia baixada, como eu tenho no meu aplicativo 4, e aí ela lê o texto. Então valorize
a Bíblia Sagrada. Faça igual eu, ó. Uma das Bíblias minhas. É assim. Então, quer saber de onde vem o conhecimento? Olha o tempo que eu invisto na palavra. Não é no celular, não. Que se tudo que você sabe está no seu celular, a hora que acabar a bateria, você perdeu o celular, ele quebrar, alguém roubasse o celular, roubou sua senha, acabou seu conhecimento. Seu conhecimento tem que ser vindo para cá, tem que entrar para a cachola, guardado no coração. Senão você foi pro sal. Aprenda isso. Mas vamos lá. E eu chorava muito, João, porque ninguém for achado digno de abrir o livro, nem de ler, repete de novo, e nem de olhar para ele. Todavia, um dos anciões me disse: não chores, olha o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então vi, no meio do trono, e dos 4 seres viventes, e entre os anciões, que no capítulo 4 nós já pregamos, em pé um cordeiro como havendo sido morto, lógico, Jesus Cristo, e tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, enviados por toda a terra. Que tremenda essa mensagem de hoje, a revelação apocalíptica de hoje. E veio e tomou o livro da mão direita do que estava sentado no trono. Tomou quer dizer, agora no verso 7, quem está em pé, o Cordeiro Santo Jesus, pega da mão de quem está sentado. Quem está sentado? O Deus Pai. Pega da mão o livro. Tremendo. Oh Espírito Santo. Logo que tomou o livro, verso 8, os 4 seres viventes e os 24 anciões prostravam-se diante do Cordeiro, tendo todos eles uma harpa, olha, e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque fostes morto e com seu sangue comprastes para Deus homens de toda tribo e língua e povo e nação. Para o nosso Deus os fizestes reinos e sacerdotes. Tremenda mensagem de hoje. E eles reinarão sobre a terra. Então, verso 11, olhei e ouvi a voz de muitos anjos no meio do trono. E vi a voz dos seres viventes, ouvi a voz dos anciões, e o número deles era milhões de milhões e milhares de milhares, proclamando com grande voz: digno é o Cordeiro, que foi morto, de receber poder e riqueza, e sabedoria e força, e honra e glória e louvor. Então ouvi agora já não é mais anjo, agora verso 13, então agora ouvi a toda criatura que está no céu e na terra, e debaixo da terra, e no mar, e a todas as coisas neles há, que neste mundo há, dizerem: ao que está assentado sobre o trono e ao Cordeiro seja o louvor e a honra e a glória e o poder para todo sempre. A glória que é passada definitivamente para Jesus. Agora, dentre tantas coisas que eu quero ministrar ao teu coração pelo Espírito Santo escatologicamente, toda criatura. E aí ele diz: e todas as coisas vão dizer. Presta atenção. As pessoas, os anjos e todas as coisas. Árvore. Lembra Jesus falando com a figueira? Lembra?
Você lembra a mula falando com Balaão? Você imagine o Salmo 148 se cumprindo. Agora, o mundo todo presenciando o que esteve oculto, o que muitos céticos não creram. Os animais adoram a Deus, já disse isso Jó, capítulo 33. Eles louvam, eles reconhecem, eles pressentem a presença de Deus. Salmo 148, todos, até as aves, os animais, até os répteis adoram o Senhor. Agora você imagina ouvir a voz. Você imagine um cachorro falando aí agora na tua casa. Imagine uma rolinha posando na sua janela e adorando a Deus. Imagine uma plantinha na sua casa, eu tenho uma bem à minha esquerda, falando glórias ao Cordeiro Santo de Deus. Diz a Bíblia que todas as coisas e todos os seres viventes e criaturas adorarão o Senhor. É muita grandeza. Por isso que pregar o livro do Apocalipse, a escatologia, tem que ser para quem tem sede, tem que ser para quem é fiel, porque é muita pérola para um bando de porcos. Eu espero que esteja aí me ouvindo hoje pessoas que já foram porcos como eu e que hoje querem ser santos e justos, querem ser dignos de ouvir a palavra de Deus, porque o que estava nesse livro não é digno de ler, não é digno de tocar e não é digno de ver. Meu Deus. O Espírito Santo. Todas as coisas vão dizer ao que está sentado sobre o trono, ao Cordeiro, seja louvor, a honra e a glória e o poder para todos sempre. Termina o verso 14, último versículo do capítulo 5. E os 4 seres viventes diziam amém, e os anciões, mais uma vez, prostraram-se e adoraram o Senhor. Nós ministramos no capítulo de número 4, que os anciões, os 24, representam as 12 tribos de Israel do Primeiro Testamento, onde José é o príncipe das tribos, de todos os 11, que está... Nós vamos aprender em Deuteronômio, quando Moisés está impetrando a bênção sobre as tribos de Israel. Você vai aprender. E nós falamos, os outros 12 são os apóstolos do Senhor, representando os apóstolos. E esses 24 anciões representam o primeiro e o segundo testamento. Os dois juntos representam a igreja do Senhor, o fundamento da igreja. Eles representam não só a liturgia, não só a eclesia, eles representam a manifestação da igreja, o povo santo, lavado e remido no sangue do Cordeiro. Meus amados irmãos, nesse texto nós vamos aprender, presta atenção nesse capítulo 5. Aqui começa o destronamento de Satanás. No capítulo 2, 3, Deus está exortando a igreja. Deus está falando com a igreja. Capítulo 1, se apresentando quem ele é. Mostrando quem ele é. Cheio de glória. Por isso que João tem dificuldade de reconhecer ele, porque ele está cheio de glória. Então, capítulo 1, Jesus se apresenta, capítulo 2 e 3, exorta a igreja, porque está chegando a hora, então ele quer que a igreja se conserta. No capítulo 4, nós falamos sobre como é o trono da glória, o trono dos céus, o que acontece diante do trono. Ninguém é digno de ficar de pé diante do trono, por isso os anciões se prostram, representando a igreja prostrada, pegando as suas coroas, a glória, tudo que alcançaram, reconhecendo que tudo que viveram, tudo que tiveram, tudo que obtiveram, o ser e o ter, tudo veio de Deus. Então estão devolvendo a Deus, a ele, único a honra e a glória. 1 Timóteo 1,17, Romanos 16 também, 27. Agora no capítulo 5,
Agora começa o destronamento de Satanás. E agora vai começar, a partir do verso 6, a abertura dos selos, o flagelo do mundo, as desgraças, os cataclismas, as pragas, o que Deus fará na sua extrema ira. Então, no capítulo 5, quando o Cordeiro Santo agora vai abrir o livro, e agora, o mundo agora não vai ver só um Jesus. Nós agora, a partir do capítulo 5, não estamos diante apenas de um Jesus, que recebeu poder e glória, e que podia fazer milagres e sinais. Agora, é aquele que recebe toda a honra e toda a glória das mãos de Deus. Quando Deus passa o livro para a mão de Jesus, é como se Deus estivesse passando a faixa presidencial, a faixa soberana. Tu és agora o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, revelado mais à frente no Apocalipse, que nós vamos capítulo por capítulo, sem causar ansiedade e inquietude no seu coração. Até aqui, meus irmãos, Satanás insiste em querer ter possessão do reino de Deus aqui na terra. Mateus capítulo 4, verso 3 ao 5. Ele insiste em querer reinar sobre essa terra. Por isso que 1 João 5,19 diz que o mundo jaz no maligno. Ele insiste. Mas no capítulo 5 agora vai ser destronado. O pau vai comer. Agora acabou. Não tem mais conversa. Tremendo. No capítulo 12, vocês verão Satanás insistindo, no capítulo 12, quando nós chegarmos lá, insistindo em permanecer nos céus. Ele insiste, tanto que a guerra é no mundo celestial. E nunca esqueça, Efésios 6,12, a minha briga, a sua briga não é contra carne nem sangue, mas contra potestade e principados nas regiões celestiais. Potestade e principados, ou principado e potestades. Principados são os príncipes, os maioral. Potestades, os servos dos príncipes, do Satanás. Tem também príncipe e potestades de luz, os anjos de Deus. Miguel é um príncipe, Gabriel, príncipe. Mas tem arcanjos, potestades, anjos que servem Miguel, que serve Gabriel. Existe principados, o príncipe dos serafins, dos querubins, que é serafins, querubins e arcanjos. Enfim, mas não vamos falar sobre anjo mais na frente. Então, meus amados irmãos, Satanás, no capítulo 12, do verso de número 7 ao 13, ele insiste em querer permanecer do céu. Mas como essa Bíblia, tudo que aqui está, já aconteceu no mundo celestial, tudo isso é coisa do passado. A vitória já está decretada para Deus. Para nós precisamos ver. Nós precisamos esperar chegar o tempo para a revelação para nós. Mas para Deus, por causa de Eclesiastes 3,15, tudo que vai acontecer, já aconteceu. Então, Satanás já sabe que ele foi derrotado. Ele sabe que ele é derrotado. Mas por que ele então insiste, pastor? Porque ele é teimoso. Porque a insistência dele não é para que ele possa achar uma brecha e tornar maior do que Deus. É porque a insistência é para destruir a minha vida e a sua. Ele quer destruir a expansividade do reino de Deus, destruindo a sua imagem e semelhança, que somos nós. Por isso que Jesus vai dizer em Lucas 10,18, eu vi quando Satanás caiu do céu. Capítulo 10, verso 18 de Lucas. E no verso de 7 ao 13, Satanás é destronado, cai do céu, é lançado, destruído. No capítulo de número 20, ele é lançado, ele e todos que não adoraram a Deus, no inferno. Inaugura o inferno, o lago do fogo do inferno, que não é mais o Hades. Aleluias, louvado seja Deus. Ele será expulso. Então capítulo 5 começa a manifestação do poder do Jesus que eu lhe prego todo dia. Não um Jesus que apenas é um mito num crucifixo, representado na conveniência de quem serve a ele de qualquer forma. Um bando de ladrão que não dizima, que não oferta, que não ora, que não jejua, que não se arrepende, que só tem remorso.
com as suas raras exceções. Ei, você faz parte das raras exceções? Você tem certeza? Como tem sido a sua vida? Como tem sido a sua preocupação com o reino de Deus? O que você está preocupado? Como está a tua casa, seu apartamento, seu carro? Ou como está a obra de Deus? Como está a sua vida? Sua preocupação é como está a sua pele? Como está a sua barriga? Como está seu corpo? Ou como está o seu interior? Pergunto de novo. Você faz parte da minoria? Ou você faz parte da maioria? Satanás, enquanto para o homem não se cumpre o Apocalipse, ele vai trabalhando. Repito, para parar a expansão do reino de Deus. Para parar a expansão de adoradores a Jesus. Destruir da igreja, o que quer dizer vidas. Mas Satanás sabe, e os seus demônios também, que o homem tem o direito de ser remido pelo seu remidor, se este homem assim desejar. Por causa de João 6,37, disse o Senhor Jesus: a todos que vierem a mim, a todos que o Pai permitir chegar a mim, a nenhum desses eu desprezarei, lançarei fora. João 3,16, aquele que crer em mim não perecerá, papai já disse, terão vida eterna. Levíticos 27, verso de número 28, era a senha de João 3,16. Levíticos 27, 28, diz lá, Moisés escreveu: todo homem, todo objeto, todo animal, tudo que um dia foi entregue a Deus e consagrado a Ele, jamais poderá ser resgatado, porque santo é ao Senhor. Que lindo o cuidado que Deus tem com tudo que você possui, se você é fiel. O cuidado de cuidar da tua casa, para que ladrão não entre, cuidar do teu carro, cuidar da sua vida, da sua saúde, do seu interior, dos seus ganhos, porque você consagrou a Deus, então ninguém pode resgatar, é santo. Consagra tudo que tu tens a Deus, a começar pela sua vida. Satanás não poderá vencer, ele pode tentar te machucar, colocar pedras no seu caminho, você vai cair, mas vai levantar. Pode tentar tirar algo seu, mas ele vai ter que devolver. Porque o Senhor, ele trabalha para... Ele é apenas um empregado de Deus. Joel 2, 23 e 25. O exército de gafanhoto, destruidor, migrador e cortador e devorador, que destruiu aquilo que era seu, Deus disse: eu vou te restituir. Porque ele não te dá um carro quebrado, remendado. Ele te dá um novo. Deus é tremendo. E ele não te dá um homem arrebentado, cheio de curativo. Ele te dá um novo. Transforma a pessoa para que você seja feliz sentimentalmente e vice-versa. Esse é o Deus do Apocalipse. Então, meus amados irmãos, vamos lá comigo. Então, no capítulo 1, Deus Pai é o que tem o livro na sua mão direita, porque a sua mão direita representa a destra. A mão direita de Deus representa sempre a bênção. A mão esquerda representa o juízo. Aleluias. Então à direita está o livro, a bênção. Entrega a Jesus, o que está no verso 7. E vai começar o triunfo de Cristo Jesus. O julgamento do mundo, de Satanás e dos demônios. A coroação dos santos. Por isso a Bíblia diz aqui no verso de número 2, que houve uma grande voz de um anjo forte que brada. Que anjo forte é esse, pastor? É o anjo Gabriel. Toda vez que é voz, que você ouvir a voz forte,
do anjo é Gabriel. É o anjo, o príncipe da comunicação. Abaixo dele os anjos que trabalham trazendo as informações. Apareceram para Moisés, para Abraão, né? 3 anjos. Ali pode a tipologia do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas todos os anjos que vêm falaram com Maria sobre a gravidez. Apareceu para Zacarias dentro do templo, que a mulher dele vai dar luz a João Batista. São anjos que vêm da parte de Gabriel. Falou com Daniel, Gabriel, o próprio Gabriel desceu. Quando a missão é uma missão especial em que há uma guerra travada. E quando Gabriel precisou, Miguel desce, que é o príncipe, né? Daniel 12:1. Nos últimos dias haverá tempos difíceis como nunca antes, mas o vosso príncipe, o anjo Miguel. Então você vê que Miguel é o líder de arcanjos de guerra. Quando fala de Miguel, é espada, é para quebrar o pau. Quando é para falar, é Gabriel, o anjo que desceu para falar com Cornélio em Atos 10. São anjos. Então esse anjo que brada, esse anjo forte que brada, é Gabriel. O mesmo anjo de Mateus 25:6, da parábola das 10 virgens, as 10 nessas e as 10 prudentes. E perto da meia-noite houve um brado, aí vem o noivo. É o anjo Gabriel falando do arrebatamento. Ele é que dá o brado, ele é a trombeta de Deus, é a voz forte. Miguel já vai entrar em ação, daqui a pouco nós vamos falar do anjo Miguel, o pau comendo, a espada para tudo quanto é lado e não tem quem salve. Porque o exército de Miguel, meus amados irmãos, um anjo de Miguel pode liquidar o mundo. Eu vou chegar lá. A cada capítulo eu falo, fica arrepiado. Um anjo de Miguel, subordinado, não é Miguel não, subordinado, pode exterminar com o mundo. Um anjo. Você imagina o poder de Deus? É porque a igreja do século, essas igrejas que vieram após a reforma de Constantino, após esse catolicismo podre, nojento, essa porcaria que levaram para Roma e impregnaram o mundo, essa desgraça, esse ecumenismo desgraçado, ele tirou o poder da palavra, ele guardou a Bíblia e começou a fazer seminários para homens, 10 anos de seminário, vai aprender latim, vai aprender grego. Não, o cara tinha que aprender hebraico, porque foi hebraico tudo pregado. Por que o padre, qualquer padre sabe mais latim do que hebraico? Sabia disso? Olha como é que está tudo errado. Porque latim era linguagem romana. Mas eu sou padre, por que o senhor não fala hebraico? Por isso que eu desafio aqui, padre, desafio o pastor, que quiser me confrontar no grego, no latim, no hebraico. Ao vivo, eu quero live ao vivo, na televisão ao vivo. No negócio para ter negócio, tem corte não. Por que esses infelizes não falam hebraico? Por que a regra do catolicismo é latim? Por que será? Irmão, é só você pensar, irmão. Eu não mando recado para ninguém. Não tem medo de católico, não tem medo do padre, não tem medo de lei. Perca a cabeça igual o João Batista, mas perco pregando a palavra de Deus. Porque eu sei que no trono os anjos tocarão a trombeta quando eu subir. Sobe aí um valente. Lá vem o valente. Valente para Deus, não para homem. Valente contra o diabo. Que a minha luta é contra Satanás, que usa pessoas que dão lugar a ele. Mas a mim não. Enquanto eu tiver a garganta gogó, o pau vai comer, porque eu vou pregar. E estou para ver alguém para me desafiar, para dizer, você pregou errado, não é Bíblia. Então prova que não é. Enfim, meus amados irmãos, a minha ira não é contra homem, é contra o que o Satanás fez no mundo, tirando a glória da igreja, porque a igreja aceitou esse evangelho light, esse evangelho que é 30 minutos de mensagem, é 40 minutos, porque os pastores estão tudo preocupados, porque o povo tem que ir embora, tem que dormir cedo, tem que acordar cedo, e eu aí que eles têm que dormir cedo é problema deles, eu aí que eles têm que trabalhar é problema de cada um, pô.
Não é a Bíblia que vai adaptar ao novo horário do CLT, não. Hein? Não é os profetas que vão adaptar ao sindicato da CUT dos trabalhadores, não. É eles que têm que adaptar a palavra e aos profetas. Hello! Ouçam os profetas e prosperarei, segundo Crônicas 20:20. Não é ouço o Ministério do Trabalho e prosperarei, não. Hein? Mas os pastores aceitaram, por isso que eu não sirvo mais. Eu não sirvo mais para pregar a igreja, não me convide. Eu não sirvo mais. Eu não quero mais. A não ser que o pastor seja macho, seja homem de Deus. Pastor, a hora que eu te der o microfone, o senhor termina o dia que quiser. Não é a hora, não. O dia que quiser. Aí eu estou convidado. Fora isso, não me convida, porque eu não vou. Vou continuar pregando no meu digital, vou continuar pregando no meu celular, e se Deus mandar, eu abro a igreja. O culto começa às 7 da noite, se você quiser ir embora às 9, você vai. Mas se o culto terminar 1 da manhã, lá estarei pregando o evangelho. Então, meus amados irmãos, a Bíblia diz, no verso de número 3, que tremendo, que ninguém foi digno de abrir o livro, de ler, olhar para ele. Mas no verso 5 diz que os anciões, um dos anciões disseram para ele: não chores, olha o leão da tribo de Judá, olha aí, a raiz de Davi venceu para abrir o livro. Tremendo. Os anciões representam a igreja, os santos do Senhor. Repito novamente, os 12 anciões do Primeiro Testamento, as 12 tribos de Israel, os 12 apóstolos, 24 anciões representando toda a igreja, a do Primeiro e a do Segundo Testamento. E nós ensinamos isso. Então, um dos anciões revelou: João, para de chorar. Por que não foi o anjo? E eu chorava. Todavia um dos anciões, agora o anjo sai. O anjo não está falando ainda. Um dos anciões. O ancião representa a igreja, eu vou te dizer por quê. Você vê que esses anciões, no capítulo 4, eles se prostram e vão prostrar de novo. Você viu? Quando eu li o versículo 14, eles se prostram de novo diante do Senhor. Quando a igreja se humilha, por que você é um ancião? Ou você pode se tornar hoje? Quando a igreja se humilha, ela recebe a revelação que ninguém mais revela, ninguém mais recebe. Foi o ancião que disse para João: João, não chora não. Eis aí o cordeiro. Eis aí, João. Olha aí, João. O leão da tribo de Judá. O ancião tem a revelação. A igreja do Senhor, cheia do Espírito Santo, que se humilha, ela tem revelação que as outras não têm. O que quer dizer ancião? Para você entender porque representa uma igreja. O ancião representa alguém de idade avançada. Ancião representa alguém de idade avançada, quer dizer alguém vivido, alguém experimentado. Biblicamente, um ancião digno de ser venerado. O que é venerado? Reverenciado pelo conhecimento. Ancião representa aquele que supervisiona a igreja. É aquele que era respeitado, aquele que as pessoas se prostravam diante dele, porque o ancião era o erudito, cheio do conhecimento, sábio. O ancião representa aquele que reprovava ou aprovava a igreja, exortava ou repreendia a igreja. O ancião representava aquele que disciplinava os rebeldes ou confortava os desanimados. Os anciãos representam então uma igreja madura, uma igreja em que a maioria no século 21 ainda não chegou perto, por causa da imaturidade. Por causa de 1 Coríntios 3:1, Paulo disse: eu não pude ir a vós, a maior igreja da geração, a maior igreja bíblica, a de Corinto. Eu não pude vos falar como pessoas espirituais, eu tive que vos falar como carnais, a maior igreja.
tudo menino. 1 Coríntios 13, 11 disse Paulo: quando eu era menino eu falava como menino, mas quando me tornei homem, falo como homem, amadureci. Não pude vos falar com comida sólida, mas com leitinho. Olha o que Paulo vai dizer. Então, os anciões é a igreja madura, a igreja de palavra, a igreja de conhecimento, a igreja sábia, a igreja inteligente. Eu vou chegar lá, os 7 chifres, aleluia. A igreja perfeita, sem mácula, sem ruga, Efésios 5, 27, a igreja sem mácula, sem pecado, sem ruga. Sem ruga não é uma igreja envelhecida, é uma igreja reavivada, é uma igreja viva, aleluia, maravilha. Uma igreja que não está firmada em uso e costume arcaico, em tradições velhas, em que o cara tem que cantar o hino que cantou há 100 anos atrás, porque ele não permite que o Espírito Santo dê hinos novos, para que os novos hinos renovem a igreja. Vai ser cabeçudo esses tradicionais do inferno. A igreja anciã é a igreja de Mateus 16, 18. As portas do inferno não prevalecem sobre ela. Ela tem revelação. Por isso que não foi o anjo sai, agora é o ancião dizendo: ô João, ô João, não chora não, João. A igreja madura, Deus quer te selar para este momento apocalíptico, para que você seja uma palavra de vida. Quando você abre a boca, as pessoas sentem a força, sente que sai vida, virtude de você, sai esperança. Não é uma palavra dúbia, é uma palavra firme, perfeita, concreta, convicta, que tem base, tem alicerce, tem raiz, tem origem. Aleluias. Verso 6 vem uma revelação linda. Então vi, quando o ancião me falou, eu vi no meio do trono, onde estavam os 4 seres viventes do capítulo 4, e entre os anciões em pé, um cordeiro como havendo sido morto. Aquilo que eu digo sempre: Cristo nunca morreu, só o Jesus, filho de Maria e José. Mas quando ele dá o último suspiro, Cristo entra dentro. É o Deus, porque Deus nunca morreu. Porque se Deus, mas João 10, 30, eu e o Pai somos um. Então, se o Pai é Deus, eu também sou Deus. Filipenses 2, 6. E sendo Deus, não usurpou-se como Deus, mas ele sabia que era Deus. Então Deus não podia morrer, porque no momento que ele morreu, Satanás tomava o trono. Hello? Então, como que havendo sido morto, não, parecia que estava morto. Por isso que eu digo, Jesus ressurge ao homem ao terceiro dia. Ele não ressuscita ao terceiro dia. Jesus já não estava lá. O corpo de Jesus, de José, podia estar no túmulo no primeiro dia em que José de Arimateia e Nicodemos colocaram. Mas ele disse, na cruz do Calvário, não deixou dúvida: ô ladrão, ainda hoje você estará comigo no paraíso. Então como é que ele estava enterrado lá? Hello! Maravilha! Então ele, vendo como que havia sido morto, ele tinha 7 chifres, 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados sobre toda a terra. Então os chifres representam o que está em Deuteronômio 33, 17, diz no começo. Quando Moisés está abençoando e falando de José, José representa o quê? José representa o príncipe das 12 tribos. José, quando você lê Deuteronômio 33, verso 17, representa o chifre, está lá escrito. José representa o chifre, o poder das 12 tribos. O cara que reinou, o cara que mandou e desmandou. O homem que mudou a história de Jacó e os seus 11 filhos, que vão se tornar as 12 tribos. José, aleluias, que até na cadeia
O Senhor era benigno com ele, mostrava para ele, nas coisas ruins, visão boa, benigno, maravilha. O cordeiro com 7 chifres. Que são esses 7 chifres? Não diz que são 7 olhos, os 7 espíritos? Então agora eu chego lá em Deuteronômio 28:7. Por um caminho entra o demônio, por 7 sairá. Por que por 7 sairá? Por causa de Isaías capítulo 11, versículo 2. E sobre o rebento de Jessé, Jesus Cristo, estará os 7 espíritos, a manifestação do caráter. O Espírito Santo tem 7 características. Sabe qual é a 7 característica do Espírito Santo? Está em Isaías 11:2. Os 7 sinais do caráter do Espírito Santo. O primeiro estava sobre Jesus, o Espírito do Senhor. O que representa o Espírito do Senhor, os 7 chifres aqui? Jesus, o próprio Deus, estava sobre ele, o Espírito de Deus, ele era o próprio Deus. Por isso que Satanás entra por uma porta e sai por 7. Porque quando eu recebo Deus na minha vida, Jesus vem com ele, manifesto pelo Espírito Santo nas suas 7 características. Por isso que quando o Espírito Santo vem, ele é o complemento, ele supre, ele é a consumação de quem é o Pai e o Filho. E quando ele entra, ele representa, ele traz consigo o Espírito do Senhor, o próprio Deus. Segundo, o Espírito da sabedoria. Sabedoria, Jesus é soberano no saber. Tudo criado e incriado. O Espírito da sabedoria. Ele sabe todas as coisas. Sabe tudo que era, que é e que há de ser. Ele é o fundador e o criador da inteligência. Vou chegar lá. Sabedoria é alguém erudito. O que é alguém erudito, pastor? Alguém erudito, alguém com ampla e variada, incontestável visão cultural de tudo, um capacitado em tudo que diz, soberano em sabedoria sobre os céus e a terra. Enquanto o inteligente ou a inteligência é aquele que tem facilidade de aprender de tudo que lhe coloca as mãos a fazer. Mas o que seria da inteligência se não fosse o sábio para dar o instrumento para o inteligente trabalhar? O que seria do sábio que criou o computador pelo Espírito Santo? O que seria do inteligente, aliás, se não fosse o sábio que criasse o primeiro telefone celular e os inteligentes fossem manuseando o primeiro celular até chegar ao smartphone? Então, sobre Jesus está o Espírito do Senhor. Os 7 chifres representa os 7 poderes de Cristo. Ele é o próprio Deus, o Espírito do Senhor. Ele é sábio. Tudo sábio é que cria ferramentas para o inteligente. E sobre ele, o terceiro chifre, está o Espírito da inteligência. Isaías 11:2. Não há nada que quem é inteligente não possa aprender, não saiba lidar, não tem facilidade de se adaptar. Por isso é diferente quando eu recebo sabedoria e eu recebo inteligência. Inteligência você recebe até sem o Espírito Santo. Mas a sabedoria é só o Espírito Santo. 1 Coríntios 12, ele dá sabedoria e dá conhecimento. É o que está lá em Eclesiastes 2:26, aquele que agrada o coração de Deus, Deus dá para ele sabedoria, conhecimento e alegria. Filha. E o quarto chifre, diz aqui, o Espírito do conselho estava sobre o Senhor. O único que pode. Espírito do conselho quer dizer, em Jesus,
a todas as respostas que o mundo precisa. Ah, se o mundo entendesse isso, se a OMS entendesse isso, a vacina não teria só 50% de eficácia, teria 100%. Sabe por quê? Porque o fundamento da vacina não seria o ampola, que tirado dela uma injeção aplicaria no braço, seria o arrependimento, o antídoto da sabedoria, o antídoto do conselho de Deus. Sobre Jesus está o poder de aconselhar, de dizer para nós qual é a solução dos nossos problemas. Ele viu sobre Jesus, oh aleluia, o quarto chifre, o quinto, estava sobre ele o espírito da fortaleza, aleluia, aleluia. Ele é invencível. Não chora, João. Não chora, João. Isaías já tinha escrito, João, sobre ele, o rebento de Jessé, estaria o espírito da fortaleza. Ele é invencível. Aleluia. O sexto chifre estava sobre ele, o espírito do conhecimento, a presciência, a onipotência e a onisciência, a onipresença. Ele é tudo, hoje, ontem e eternamente. Porque diz a Bíblia, no verso 6, estava sobre ele os 7 chifres, que são 7 olhos, e que são, meu Deus e meu Pai, os 7 espíritos que estão sobre toda a terra. Por isso que Pentecoste não é falar em línguas exclusivamente, pular, saltar, sapatear. É uma glória, é a incorporação das características do Espírito Santo que está sobre Cristo, sobre a igreja. O sexto chifre, o sexto olho, o espírito do conhecimento. Aleluia. Conhecimento traz vida, sabedoria, traz trabalho para a inteligência. E o sétimo chifre está em Isaías 11:2, é o espírito do temor. Estava sobre Jesus, espírito do temor. Santo, santo, santo é o Senhor. Por isso que, após revelar a João o Cordeiro Santo que vem como leão da tribo de Judá, com 7 olhos, 7 chifres, os 7 espíritos, os anciões se prostram e o adoram, cantando, oh aleluia, dizendo, aleluia, ao que está assentado sobre o trono, ao Cordeiro, seja o louvor, a glória, a honra e o poder, para todos sempre, aleluias, aleluias. Eles diziam no verso 9, digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque fostes morto e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, de toda língua, povo e nação. Oh, aleluia. Fazendo dos homens os seus reinos e sacerdotes, no plural. Aleluia. O Jesus homem morre, mas o Cristo incorpora ele. Quando ele disse, Pai, por que me desamparaste? Porque o Cristo, Jesus, Deus não fez, não podia. Jesus tinha que
o que nasceu do homem, que nasceu de Maria, né? Quando eu falo homem, espécie, nasceu de Maria, ele tinha que morrer. Porque ali mostrava o homem consumando o pecado, o homem vencendo o pecado. Mas imediatamente, Cristo vem. Ele não estava só e desamparado. Por isso que ele entrega o ladrão na cruz do Calvário, vai no inferno, prega aos mortos, aos presos, aos aprisionados. Que tremendo. O Espírito Santo de Deus. Aleluias. Aleluias. Espírito da inteligência, astúcia. Cauteloso, prudente, sempre foi Jesus. Tudo no seu tempo, tudo na sua hora. 7 espíritos, diz aqui o texto. Meus amados irmãos, estão à disposição para todos aqueles que o buscam. Você que quer ser cheio, que não está nesse estudo escatológico apenas por curiosidade literária, gramatical. Você quer, sim, uma nova vida. Você quer apalpar a fé. O que é apalpar a fé? Quando você crê sem dubiedade, sem duvidar mais. Você pode até pensar se vai crer, mas depois que crê, por favor, não volte atrás para duvidar mais. E o verso 8 diz que todos eles, os anciões e os seres, todos têm uma harpa, uma taça de ouro e essa taça cheia de incenso. Olha o que diz o verso 8. Logo que tomou o livro, que Jesus tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciões prostraram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles uma harpa e taça de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos. O incenso é a oração do santo. Vamos lá. A harpa representa a canção, representa adorações. Por isso que Abacuque, no capítulo 3:19, ele disse ao diretor de música: para os meus instrumentos de corda. Por isso que Davi vai se tornar um exemplo de um adorador. 1 Samuel 16:23, quando ele pega a harpa e começa a tocar, o espírito do mal, o demônio sai de Saul. Davi não ora e nem canta, só de tocar a harpa. A harpa representa o espírito de adoração. Os 24 anciões, a igreja e os anjos, os 4 seres representam os anjos, querubins de Deus, os príncipes do Senhor. A Bíblia diz que eles tinham uma harpa, cada um tinha uma harpa. A adoração é coisa pessoal. Cada um de nós temos que ser adorador, não é pegar carona no outro. Você tem que adorar, você tem que buscar. A gente não adora quando canta, a gente adora quando aquilo que sai dos nossos lábios, as atitudes da nossa vida, é em plena adoração, devoção e entrega ao Senhor. É uma vida em transformação diária. E diz que esses homens, a igreja, que representa a igreja, além de tem que ser adoradora, ela tem a taça de ouro. Me lembra Esther capítulo 1, verso 7, quando o rei Assuero manda servir vinho a toda a multidão, a todas as pessoas que vieram à festa, cada um em uma taça de ouro diferente uma das outras, era uma senha. O que representa a taça de ouro? O galardão pelas obras da fé, a bondade de Deus, que permite que pela graça sejamos capacitados a fazer obras, porque cremos nele, obras dignas de louvor, sacrifícios dignos de louvor, ensina Davi, temos que dar ao Senhor. Paulo nos ensina
Lá em Filipenses 4:4, em tudo regozijai-vos no Senhor. Digo de novo, regozijai-vos sempre no Senhor. Então, as taças de ouro é as obras dignas que fazemos. Porque nós sabemos que 1 Coríntios 13, verso 1 ao 3, não adianta você dar todo o dinheiro sem amor, de nada vale. Queimar o seu corpo em favor de alguém sem amor, nada vale. Aí o verdadeiro amor, ágape, começa a ser revelado do versículo 4 ao versículo 7 de 1 Coríntios 13. Tudo sofre, tudo suporta, não busca seus interesses, não busca vanglória. É o amor doador, é o amor puro. Amor que sofre tudo, que suporta tudo. Amor que não tem inveja. O amor que soma, o amor que se entrega, o amor que se doa, o amor que é primordial nas minhas decisões. Ele é que dirige as minhas decisões. O que vou dar a Deus como louvor, como oração, como jejum, como oferta, como dízimo. Este amor. Por taças de ouro. Aí diz que cheias de incenso a taça. Por quê? E aqui não diz que os incensos é as orações dos santos? Aí vamos lembrar. Apocalipse, que vamos chegar no capítulo 8, versículo 3. Diz que foi dada ao anjo muito incenso para oferecer junto com as orações dos santos, de todos os santos da terra, sobre o altar. Então foi dada ao anjo, no capítulo 8, verso 3, muito incenso para oferecer junto com as orações dos santos sobre o altar. Por isso que o incenso é as obras de louvor, é as obras perfeitas, as obras dignas de exaltação ao nome do Senhor. Então a minha oração, ela só é válida quando ela tem incenso, quando ela tem adoração, quando ela tem obras, quando ela tem atitudes renovadas. E tremendo que foi dito aqui, ó, está dizendo, olha que coisa linda. Logo que tomou o livro, vou ler de novo, os 4 seres viventes, os 24 anciões, prostraram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E esse incenso, no capítulo 8, verso 3, diz a Bíblia, foi dada ao anjo. O que quer dizer o incenso? O que quer dizer isso? Não provém de si mesmo, não provém de nós. Todo esse incenso, tudo que nós fazemos, as nossas orações, como diz Filipenses 4:6, que todas as suas orações sejam como petições de ações de graças diante de Deus. Que as nossas orações não sejam com melancolia. Me dá, porque Senhor não me dá, porque Senhor só me faz sofrer, porque estou tão machucado. Não. Você pode estar arrebentado, você pode estar na cova dos leões, entrando na fornalha. Você entra adorando a Deus como Cedraque, Misaque, Abednego, como Daniel, como João Batista, adorando ao Senhor. Como Pedro, ao ser crucificado, não aceitou ser crucificado como Jesus, se viram de cabeça para baixo, até na hora da crucificação, adorando a Deus. Estevão, na hora de ser apedrejado, Atos 7, ele olha para o Senhor e disse, Senhor, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Orações com ações de graça. Isso é dado por Deus, não provém de nós. Até para adorar a Deus, temos que receber esse dom. Por isso é que o Senhor procurou no Primeiro Testamento, em 2 Crônicas 16:9, Ele está procurando pessoas de coração puro e reto para que Ele possa abençoar. Ele está procurando adorador. E continuava no Segundo Testamento, João 4:23 e 24, está procurando os verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e verdade, porque Deus é espírito. E por isso que eu dei o exemplo de Davi, ele se torna um exemplo. No capítulo 13:22, um homem segundo o coração de Deus. Não é por causa dos erros, que os erros dele talvez sejam como os seus, como os meus.
Mas ele era um adorador nato, por isso que eu falei em 1 Samuel 16:33, quando ele pegava a harpa, os demônios saíam. Muita graça, muita unção. Por isso que no Salmo 51 ele disse: Pai, não afaste de mim teu Espírito Santo. Ele sabe que é o Espírito Santo. Olha Davi, não teve Paulo para pregar sobre o Espírito Santo. Jesus não desceu lá e disse para ele. Ele sabia, ele teve comunhão tão forte com o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que Davi sabia, o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, é o que tem feito a diferença na minha vida. E por isso que ao adorar, os demônios saem. Davi peca, mas é um homem com o coração quebrantado. Dos 150 salmos, 75 foi dele. 75 salmos, que são canções poéticas e proféticas a Deus. Tremendo. Ele inspira Salomão, seu filho. Está em 1 Reis, capítulo 4, 29 a 34. A Bíblia diz que Salomão faz 3.000 provérbios e 1.005 canções. Vou repetir. 1 Reis, capítulo de número 4, 29 a 34. Ele compõe 1.005 canções de adoração a Deus, Salomão. E escreve 3.000 provérbios. Nós só temos 30 capítulos. Aonde estão os 3.000 provérbios? A Igreja Católica roubou, os romanos fizeram questão de comer eles, esconder. Se Deus não agisse de uma forma soberana, porque a Bíblia se resume, até porque eu gostaria de ler os 3.000 provérbios de Salomão, mas eu sei que a glória é só do Senhor. Na soberania de Deus, pode comer, pode jogar fora aí, seus romanos, pode. Vocês não sabem que na minha soberana eu estou tirando a glória de Salomão, porque a glória é só do meu filho Jesus. Maravilha. Você já imaginou se na sua Bíblia tivesse 3.000 provérbios, 1.005 canções? A harpa cristã, seja da Assembleia, da Batista, vê lá quantos hinos tem lá. Entra aí no Dr. Google, quantos hinos tem a harpa cristã? Mas só Salomão fez 1.005. Coisa tremenda, por causa do Pai. O Pai inspirou. Quantas vezes, conjectura minha, Salomão viu o pai, ele ainda era menino ainda, o papai tocando lá no palácio. Todo mundo querendo que Davi pegue a espada, que Davi dê ordem, e Davi, os momentos de adoração. Quando ele tocava aquela harpa, os anjos desciam e todos os inimigos de Israel eram vencidos. Deus poderoso. Davi vai ser inspiração para Asaf. Asaf escreve 11 salmos. Do Salmo 73 ao Salmo 83 é Asaf que escreve. O líder do coral de Davi. 11 salmos, inspirado pelo seu mestre Davi. E ambos inspirados pelo Espírito Santo. Os filhos de Coré, do Salmo 45 ao Salmo 48. Linhagem de Davi. Verso 9. A Bíblia diz que canta um novo cântico. Olha aqui, ó. E cantava um novo cântico. Capítulo 5. É o triunfo de Deus. Um novo cântico nos espera. Se te posso te dar o conselho, comece a cantar, a adorar a Deus. Creia que você estará no arrebatamento, porque no capítulo 4 que isso acontece. Mas vamos destrinchar nos capítulos seguintes. É no capítulo 4, sobe aqui. É a hora do arrebatamento, pregamos isso no capítulo 4. Um novo cântico, digno és de tomar o livro. Tu és digno, Jesus, de abrir os selos. Tu és digno de fazer tudo que o Senhor há de fazer, trazer juízo no mundo. Tu és digno. Tu não és injusto, não. É isso que quer dizer. Tu és digno.
todo esse flagelo que o mundo vai viver, tu és digno, porque tu destes oportunidade, Jesus. Tu deste a todos nós oportunidade de te adorar. E verso 10, diz a Bíblia: fizestes dos homens reinos e sacerdotes para ti. Reinos quer dizer poder de posse. Nós queremos viver no milênio. Poder de posse. Nós já nessa terra vamos experimentar os fiéis o poder de posse, porque Salomão não pediu riqueza, nem Davi, nem Abraão, nem Isaac e nem Jacó, nem Ezequias, e foram os homens mais ricos de toda a história da humanidade. Isaías 1,19: se quiserdes e ouvires essa palavra que eu estou pregando, comerás o melhor desta terra. Por que que nós temos uma igreja flagelada? Mas o Senhor disse: farei dos meus escolhidos reino e sacerdote. Reino, poder de posse. Sacerdote, unção de santo. Termina aqui o capítulo 5 do livro do Apocalipse. Só chama a atenção para você para o verso 19, os verso 13, que diz a Bíblia: então ouvi a toda criatura que está no céu e na terra, e debaixo da terra, e no mar, e todas as coisas que nele há a dizerem, ao que está sentado no trono, ao Cordeiro, que pegou o livro: seja o louvor, a honra e a glória e o poder para todos sempre. E os anciões, a igreja verdadeira, e os anjos, termina o capítulo, se prostrando diante de Deus. A definição é que até os demônios, que eu sempre falo, Filipenses 2, 10 e 11, até os demônios, até os que não adoraram a Deus, até os que não obedeceram ao Senhor, um dia, todos, na terra e debaixo dela, no mar e na sua profundidade. E você vai ver que o mar representa o mundo, vai entregar os seus mortos, os demônios. Vamos chegar no capítulo, mas eu já te adianto: todos terão que confessar que só Ele é digno. Agora imagine confessar isso e nem por isso te levar ao céu. Não esqueça da parábola do rico e do Lázaro. O rico reconheceu no inferno que aonde Lázaro e Abraão estavam era um lugar melhor do que ele estava, e que só lá tinha água que saciava a sua sede. Bastava um dedinho, já estava de bom tamanho. Às vezes, quando você está com sede, tem que tomar 1 litro d'água, mais do que um copinho d'água. Mas o problema no inferno é tão grave que bastava o dedinho molhado na língua. Não espere para você ter que adorar na condenação do inferno, porque o diabo vai se prostrar. Senhor, meu Deus e meu Pai, quero te agradecer por este culto. Quero te agradecer por este momento que terminamos o capítulo 5 do livro do Apocalipse. Obrigado, Senhor. Como diz esse hino instrumental, Espírito Santo, oh Espírito Santo, aleluia. Oh Espírito Santo, oh aleluias, oh Espírito Santo,
Oh, Espírito Santo, quero botar esse hino para a sua vida. É o momento da nossa oração, é o momento da nossa comunhão, é o momento da nossa busca, é o momento de buscarmos o Senhor, agradecer a Ele, pedir que o Senhor seja conosco, que mude a nossa maneira de pensar. Que esse Senhor possa transformar o seu coração. Que tudo aquilo que foi pregado aqui possa ter entrado na sua vida. Espírito Santo, eu estou aqui. Deixa tua unção fluir e me tocar. Meu Senhor, este meu coração é hoje a minha adoração. É assim que aconteceu. Oferta viva em teu altar, meu Pai. Minha vida eu entrego em tuas mãos. Mesmo que eu haja em mim palavras pra dizer, quando teu amor invade o meu viver, toque em minha vida, Espírito Santo. Vem me envolver, Espírito Santo, e me renovar, Espírito Santo. Faz o teu querer, Espírito Santo. Toque em minha vida, Espírito Santo. Vem me envolver, Espírito Santo. Me renovar, Espírito Santo. Vem, Senhor. Faz o teu querer, Espírito Santo. Que Deus te abençoe. Que você ressurja e renasça para o novo homem. Sempre digo novo homem, a nova espécie, seja homem ou mulher. Que esses estudos daqui a pouco acabam. Já estamos no capítulo 5, vamos para o capítulo 6 na próxima terça, querendo Deus. Daqui a pouco chegamos no capítulo 22, terá acabado. Prosseguimos, se estivermos vivos e fazendo a obra do Senhor. Deixa Deus te usar. Lembre do último versículo do capítulo 5. Já foi apresentado o trono, a glória, e todos os anciões, representando a igreja, se prostram, adorando ao Senhor, e os anjos. Não adora a Deus só quando você canta, não adora a Deus só quando você assiste o culto, não adora a Deus só quando você lê a Bíblia, não adora a Deus só quando você dizima e oferta. Adora a Deus com a sua vida, aonde quer que você esteja, no seu trabalho, na sua casa, no supermercado, no shopping, aonde quer que seja, no banheiro, no quarto, na cozinha. Que Deus faça parte da sua vida e que você esteja lá. Que todos nós possamos estar lá, no capítulo 5, nas regiões celestiais, quando o Senhor abrir o livro, e não chorarmos mais de tristeza, mas cantar junto a todos. Digno é o Senhor de abrir o livro e quebrar os seus selos. Beijo no seu coração. Se você foi tocado por esta palavra, se Deus tem te abençoado, abençoe esse ministério com força. Abençoe a obra. Me ajude a resgatar essas meninas da Índia.
Me ajude a continuar colocando pão na boca dessas crianças, onde quer que elas estejam. Na África, aonde quer que estejam. No Brasil, me ajuda. Quero morrer no campo missionário. Quero morrer agradando a Deus e não aos homens. Fique com Deus. Obrigado.